Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu trouxe uma mensagem mais breve para vocês, eu vou ser bem direta e eu quero falar com vocês sobre a síndrome de Sansão. Por que cuidado com essa síndrome de Sansão? Eu estava meditando essa manhã nesse texto, nessa história sobre a vida de Sansão, né? Tá ali em Juízes 13, do 13 ao 16, são 3 capítulos apenas, vocês podem estar conferindo lá. Mas o que a gente aprende com essa história de Sansão? A gente vê no início da história que Sansão foi um homem levantado por Deus como juiz sobre o povo de Israel, porque o povo estava com o pecado se agravando muito diante de Deus. E Deus levantava alguém que era segundo o coração de Deus, queria fazer a sua vontade, cumprir os seus propósitos, para que essa pessoa fosse o libertador desse povo. E Sansão foi um desses escolhidos. Sansão foi separado desde o ventre. A gente vê no texto que um anjo visita a mãe de Sansão e fala para ela já começar o voto de Nazireu que seria sobre a vida de Sansão. Ela já deveria começar aquele voto para guardar ele desde o ventre. Tinha coisas que para Sansão seriam extremamente proibidos. Uma delas é até mesmo estar em ambiente onde houvesse um corpo, onde houvesse uma pessoa morta. Eu vou deixar aqui depois qual o capítulo, que agora eu não lembro, mas eu estive lá estudando, sobre o voto de Nazireu. O que era esse voto de Nazireu? Então, se a pessoa que está sob esse voto, ela quebrasse algum dos princípios desse voto, ela deveria automaticamente, rapidamente ir até o sacerdote, confessar o que aconteceu, ela passaria por um período de purificação e depois ela daria continuidade a esse voto. Então a gente vê que Sansão ele foi separado para esse propósito, sob esse voto desde o ventre. E ao que coube aos seus pais até a fase em que ele estava sob ali a guarda dos seus pais, né? Parece que tudo veio caminhando certinho. Mas quando Sansão atinge a sua idade adulta e começa a tomar suas próprias decisões e já agir por si só, sem a interferência dos pais, a gente vê que Sansão entra por um caminho perigoso. Sansão entra por um caminho de tentar o Senhor, o nosso Deus. Outra coisa que era proibida ao nazireu, né, ele não poderia cortar o cabelo, não poderia passar navalha na sua cabeça, ele não poderia estar no mesmo ambiente onde houvesse um defunto, ele não poderia tocar de forma alguma nesse corpo. E a gente vai ver, né, durante o texto, Sansão quebrando esses princípios. Ele não poderia se deitar com prostitutas. E tudo isso a gente vê que Sansão faz. Logo ali no início fala que ele desceu, né, a Tímina, que é a cidade ali dos filisteus, e ele conheceu uma moça. A gente vai vendo durante o texto que Sansão tinha essa fraqueza por mulheres, ele não conseguia passar muito tempo sem uma mulher, e isso deveria levá-lo mais ao sacerdote, né? Olha, eu estou com esses pensamentos, eu tenho esses desejos, eu preciso que algo seja feito para me ajudar a me fortalecer, porque eu sei que o voto que o Senhor me pediu, eu preciso me abster disso. Mas enfim, a gente não vê em nenhum momento ali da história de Sansão ele indo aos sacerdotes ou até mesmo aos seus pais e pedindo ajuda e pedindo que o orientassem em alguma coisa. Então, o primeiro erro que a gente vê de Sansão, ele achava, né, que como ele foi separado por Deus, que ele, né, tinha aquela força e que Deus estava usando ele para libertar um povo, ele era autossuficiente. O primeiro erro da síndrome de Sansão é se achar autossuficiente. Não somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes da ação do Espírito Santo em nós. E se nós saímos um pouquinho fora daquilo que o Senhor nos projetou a fazer, que o Senhor nos orienta a fazer ou a não fazer, nós precisamos imediatamente confessar isso para alguém, seja nossos pais, seja nosso esposo, nossa esposa, seja o nosso discipulador, nosso pastor. Precisa ser confessado esse pecado para que tenha mais alguém que vai estar orando junto conosco para que a gente consiga sair fora disso.
Então ali logo no início do texto a gente vê que Sansão desceu a Tímina, ali ele viu uma moça a qual ele gostou, ele volta e ele fala com seus pais, conheci uma moça, gostei dela, vai lá, pede ela em casamento para mim, né? Tinha esse costume na época, os pais que arranjavam os casamentos. E a mãe dele ainda fala, será que a gente não tem moça suficiente aqui no meio do nosso povo? Você precisa ir buscar de um povo que é inimigo nosso, né? No meio dos filisteus. Mas a Bíblia diz que não sabiam os pais que o Senhor tinha um propósito nesse casamento dele com essa moça. E a história vai decorrendo. E a gente vê que os pais vão com ele até Tímina para conhecer a moça, a família da moça. Porém, no caminho, ele viu um leão. E quando ele viu o leão, ele matou esse leão. Matou o leão, deixa lá, segue o caminho. Então Sansão, né, matou esse leão, mas ele não comentou com os pais sobre isso. E eu penso que isso aí já foi, vamos dizer assim, uma porta que ele deixou aberta para o inimigo entrar e fazer um estrago e levar o Sansão até onde a gente conhece da história. Ele não fala nada sobre o assunto. E a história diz que eles vão lá, conhecem a família, tal, vai embora. Chega o tempo do casamento, eles descem de novo e de novo ele se aparta dos pais. Os pais seguem e ele se aparta. E por que ele se apartou dessa vez? Ele foi lá ver o leão que ele tinha matado. Ele não poderia estar naquele ambiente, mas agora ele não só estava, como ele foi lá. E quando ele viu, as abelhas tinham feito um mel em cima do leão, ele pega aquele mel e ele come, e ele ainda leva o mel para os pais. Então ele tocou agora naquele corpo e ele comeu do que estava naquele corpo. Como vocês percebem, o pecado dele vai só se agravando. Então a gente vai vendo assim, começa a se acumular, né, transgressões na vida de Sansão, e ele não se arrepende, ele pensa que tá tudo bem, porque a hora que ele fica nervoso, a hora que ele precisa, a força vem e ele consegue matar, ele consegue, né, resolver, e ele acha que com Deus tá tudo bem, tá tudo certo. E é aqui que eu quero deixar um alerta para você. O nosso Deus, ele é longânimo. Não é que ele não está vendo os nossos erros. Ele é longânimo porque ele está nos dando tempo de arrepender. Ele nos está dando tempo para que a gente volte onde caiu. Ele nos dá tempo da gente se reconciliar com ele, da gente se alinhar de novo ao propósito. Então nós não podemos, assim como Sansão, ficar brincando com Deus e pensando porque tudo parece estar bem, está tranquilo, está favorável, eu vou continuar com as mesmas atitudes, sem buscar uma santidade, sem buscar estar obedecendo embaixo de onde Deus me colocou. Sansão tinha ali um voto de nazireu, era algo muito sério, tinha regras que ele deveria seguir, mas ele começou a brincar com isso e achar, comigo é diferente, Deus está comigo, está tudo certo. Deus continua me dando as coisas, eu continuo tendo vitória, então Deus, né, isso não é tão assim, arrisca como dizem que tem que ser. E às vezes a gente faz isso no nosso ministério, Deus já deu direções, Deus já falou como tem que fazer. Deus não vai ficar repetindo todos os dias, você já sabe. Ele espera que a gente reconheça que a gente está saindo fora do propósito, que a gente está saindo fora do plano original dele e a gente se arrependa, vá ao nosso sacerdote, confesse aonde que a gente está errando e procure o conserto, procure se alinhar de novo, se for preciso se afastar, como os nazireus precisavam raspar a cabeça e dar um tempo para purificação para depois voltar. A gente precisa aceitar o processo faz parte do crescimento. Então não cometa essa síndrome de Sansão de achar que porque tudo continua aparentemente bem, Deus está entendendo suas falhas aí, suas brincadeiras. Então não pense porque está aparentemente tudo bem, Deus está ali cobrindo, não, vai lá, eu sei que você fala de um jeito grosseiro, mas tudo bem. Eu entendo porque fui eu que te chamei, vai assim mesmo, que é assim que eu te quero. Não, Deus não quer assim. Jesus é o nosso exemplo. Jesus nos ensinou como falar, como nos portar, como devolver o mal que a gente recebe, pague o mal com o bem. E assim a gente vai amontoar brasas vivas sobre aquele a qual a gente está fazendo bem. E ele pode vir a se arrepender, a se consertar também e a ter uma paz de verdade, a ter uma comunhão verdadeira. E é isso que o Senhor deseja de nós, que nós caminhemos como um corpo bem ajustado,
E não cada um fazendo o que acha que é certo, e eu não estou nem aí se eu estou escandalizando o meu irmão. Não faça isso. O Senhor é longânimo, Ele não está fechando os olhos para a sua maneira de tratar os outros filhos dele. Ele está dando um tempo para que você se corrija, para que você se alinhe. E aí, se você não se posicionar, não se arrepender e não voltar onde caiu a primeira vez, aí sim o Senhor vai permitir consequências ruins, como a gente vai ver aqui na história de Sansão. A gente vê na sequência que quando Sansão se casa, ele faz uma brincadeira de mau gosto, ele propõe um enigma para os rapazes, né, que estavam lá no casamento, 30 jovens que a Bíblia menciona, e ele propõe um enigma e eles não estavam conseguindo decifrar esse enigma, né? E a festa do casamento durava 7 dias e no meio da festa, ali no meio do período da festa, esses jovens já apavorados, porque se eles não conseguissem decifrar o enigma, cada um teria que dar uma peça de roupa de linho para Sansão. Mas se eles decifrassem, Sansão é que daria uma peça para cada um deles. Então olha que brincadeira de mau gosto, para que isso, de se expor desse jeito? E aí o que ele causou com isso? Como os rapazes não queriam perder, eles estavam ficando nervosos porque não descobriam o enigma. Eles vão lá e ameaçam a noiva, ou você descobre o enigma e fala pra gente, ou a gente vai matar você, seu pai, vamos botar fogo na sua casa. E aí ela começa a importunar Sansão e chorar, você não me ama, você não me conta, você não confia em mim. E Sansão acaba se abrindo. E quando Sansão se abre, ela corre lá e conta para eles. E agora eles vão até Sansão e falam, a gente descobriu, e dá aquela resposta. E Sansão já sabia que era exatamente o que ele tinha falado com a noiva. E o que Sansão faz? Em vez dele dar ali por encerrado e pagar, né, a proposta dele ali, ele vai piorando a situação. Agora ele desce irado, ele deixa a noiva e ele mata 30 homens e arranca a roupa daqueles 30 homens e leva e dá para esses rapazes, para que nada aconteça com a família dele. Mas com isso ele vai embora, ele não leva a noiva, ele deixa a noiva por um tempo, ele vai aborrecido, né, como se ele foi o ofendido na festa. Mas ali ele já cometeu mais erros, uma brincadeira estúpida que ele teve que lutar sem finalidade alguma, que não tinha um propósito ali. Matou 30 homens e tocou naqueles 30 homens porque ele despiu aqueles homens para levar as roupas para os rapazes a qual ele perdeu, né, o enigma. E aquilo foi só causando mais contenda, porque com esse ato dele, aquele povo dos fariseus se revoltaram ainda mais contra Sansão e agora perseguiam ele. Sansão precisa fugir. E aí Sansão resolve voltar lá para buscar a moça, e quando volta o pai já tinha dado ela em casamento a outro. E Sansão fica nervoso, ele quer matar um monte de gente e começa a perseguição contra Sansão e ele se esconde. E aí chega ao ponto de ele pegar uma queixada de jumento e diz que com essa queixada de jumento ele matou 1000 filisteus. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu já vi algumas ministrações em cima disso, né? Olha como Sansão era forte, Deus tomou ele, o Espírito Santo o encheu e com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens. Joia, era propósito de Deus sim que aquele povo fosse destruído, exterminado, era um povo inimigo de Deus. E Sansão destrói 1000 deles, mas Sansão de novo pegou uma queixada de jumento. Era a ossada, o esqueleto de um animal morto. De novo Sansão toca no que era impuro. Mas era para uma finalidade, ele acabou fazendo o que Deus queria, mas era como se ele tivesse entrado com fogo estranho para dentro do templo. Mas até aí tudo bem, porque ele conseguiu matar os 1000 caras lá e ele fugiu. Então tá tudo jóia, Deus tá comigo, olha, venci, tô livre, vou embora em paz. E de novo ele não se arrepende, ele não entende que ele está brincando com Deus, ele não procura o sacerdote, ele não fala com ninguém. E ele vai embora com esse peso desses 1000 homens que ele matou, pegando na ossada de um animal morto, de novo. E agora Sansão, sem casamento, sem esposa, o que ele faz? Vou buscar uma mulher para eu passar a noite, porque afinal de contas, né, os hormônios estão ali aflorados, eu preciso extravasar isso de alguma forma, e ele vai à casa de uma prostituta. E o povo da cidade fica sabendo que ele estava ali na cidade, que ele estava dormindo na casa de uma prostituta. E a Bíblia diz que no meio da noite ele acorda e ele sai daquela cidade na hora em que, né, o pessoal está dormindo, para que ele não seja pego de surpresa.
E ele consegue arrancar as portas, gente, eram portas mesmo, que se passava camelo, era uma porta grande. E diz que ele arranca aquelas portas, até mesmo com seus batentes, e ele sai, e ele sobe a montanha, né, que ele volta para a casa dele, carregando aquela porta nos braços. Então, para ele estava tudo bem, Deus está com ele, ele tem a força ainda. Olha, o Espírito Santo está comigo. Eu ainda prego e as pessoas se convertem, eu ainda louvo e vidas se rendem ao Senhor. Eu ainda imponho a mão e pessoas são curadas. Mas Deus está dando um tempo, é a longanimidade de Deus. Você entrou embaixo da longanimidade de Deus, não é o propósito mais. Está errado, está em pecado, está com fogo estranho. Precisa reconhecer, precisa pedir perdão, se arrepender, entender. Não era isso que Deus queria. Ah, mas se do meu jeito está dando certo, eu vou continuar, porque eu estou vendo que, né, as coisas estão acontecendo, pessoas estão chegando, as pessoas estão gostando de mim por isso. A gente tem que tomar cuidado, porque Jesus disse que nós seríamos inimigos do mundo, mas se as pessoas do mundo estão me olhando, me amando e me seguindo, será que eu estou realmente dentro, alinhado ali ao propósito de Deus? Eu estou atraindo a Deus, essas pessoas para a salvação? Ou somente o meu conteúdo que eu tenho mostrado coisas que... vou mostrar meu dia a dia, né? Aqui no meu canal vou falar de mim. Aqui no meu canal tem aí as reformas que eu faço na minha casa, a reforma do banheiro, a reforma da minha cozinha. Legal, são coisas do meu dia a dia que pode ajudar alguém, como fazer aí, dar uma melhorada na casa, no ambiente, gastando pouco. Então eu coloquei ali, eu acredito que sim, glorifica a Deus, abençoa vocês que estão assistindo, mas o propósito, o foco desse canal é levar a palavra de Deus até vocês. A palavra lava, a palavra limpa, a palavra cura, a palavra liberta. E a gente tem vídeos aqui que fala sobre isso, né? Fala aí do que eu fui curado. Tudo isso o Senhor me curou e foi através da palavra, foi pela misericórdia dele. E algo que eu tenho trazido para a minha vida como crescimento, como um desenvolvimento nesse processo todo que a gente vem passando, é que o arrependimento ele tem que acontecer todos os dias. Eu tenho que todo dia, no final do dia, aquilo, sabe, que ficou assim, não podia, poxa, podia ter falado um jeitinho melhor com aquela pessoa. Mas deixa pra lá, parece que ele não se ofendeu, não, é só coisa da minha cabeça. Ainda que seja coisa da sua cabeça, vai lá e resolve isso, porque pode ser sim o Espírito Santo falando, olha, aquela atitude sua não foi boa. Mas aí se você acha que ali ficou tudo bem e deixa pra lá, amanhã aquilo ali piora mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e a gente entra na síndrome de Sansão, que começou lá atrás achando que, só porque eu matei um leão, não comentei com ninguém, eu tenho força, Deus me deu poder para isso, então eu fiz e tá tudo certo. E olha como vai se amontoando agora pecado em cima de pecado, transgressão em cima de transgressão. E a longanimidade de Deus está dando tempo para Sansão se arrepender e ele não se arrepende. Ele pensa que está tudo bem, ele não confessa para ninguém, ele não fala com ninguém sobre essas fraquezas e esses erros dele. Então Sansão agora dorme com a prostituta, a gente sabe que isso é errado e isso vai só agravando e piorando a situação de Sansão. Na sequência a gente vai ver que agora ele conhece Dalila e ele passa a dormir na casa de Dalila, porque todas as vezes que você vê o diálogo entre ele e Dalila, fala que ele dormia no colo dela. Então ele estava tendo relações com Dalila, deixa muito claro isso ali. Ele descia, né? Uma pessoa que desce, pra você ver, né? A direção de Deus a gente sobe. E sempre que fala, apesar de ser uma ilustração geográfica, porque Sansão morava, né, no alto, nas montanhas, e para ir ali para Gaza, para Tímina, era uma descida, mas espiritualmente também era uma descida. Então Sansão descia para se encontrar com Dalila. E aí de novo ele tem as brincadeiras de mau gosto, de ficar fazendo enigmas, de ficar com piadinhas que nada a ver, que não edifica em nada e não leva a lugar nenhum. E Dalila ali estava encomendada para descobrir o segredo da força dele. E se ele tivesse buscado de Deus desde o princípio, se arrependendo, se redimindo, ainda que precisasse se expor, né, ter que raspar aquela cabeleira toda para ficar um tempo, alguém ia entender, poxa, Sansão deu uma deslizada lá, ele tá careca.
e ele voltasse depois, o cabelo cresceu, ainda que se fosse curto, mas Deus ia agir de novo com ele, seria tudo diferente. Deus tinha propósito, sim, dele casar com uma mulher filisteia para poder destruir aquele povo, mas não era do jeito de Sansão, era do jeito de Deus, e Sansão fez do jeito dele. E a gente vê que o final disso tudo foi muito triste. Por fim, Dalila importuna tanto ele qual o segredo da força dele, que ele acaba falando. E aí quando ele fala, o Espírito Santo se retira dele, e a Bíblia diz que ele não percebe que o Espírito Santo foi embora. Gente, eu quero repetir isso. Sansão não percebeu que o Espírito Santo se retirou dele. E ele contou para Dalila, não sentiu nada, nenhuma frieza, continuou tudo normal, porque ele já estava num quadro de pecado que estava tudo normal. Então, quando o Espírito Santo se retirou de vez, ele continuou achando que estava normal. E aí, quando Dalila grita, os filisteus estão vindo, e ele acorda, e ele quer buscar força ali para lutar, ele já não conseguiu mais. E essa guerra ele perde feio. E os filisteus o prendem e furam os seus olhos, ele fica cego. E agora leva ele como escravo, e ele agora fica dando voltas e mais voltas, rodando uma pedra de moinho, e a vida dele passa a ser só aquilo ali, um sacrifício o dia todo, envergonhado, humilhado, cabelo cortado, mas pelos inimigos, a cabeça raspada, e agora ele exposto à humilhação ali, dando voltas e mais voltas. Eu creio que ali ele ficava lembrando de cada vez que ele passou, de momentos que ele errou e ele podia ter ido até Deus se arrependido. Ali eu acredito que a cada uma daquelas voltas ele ia se arrependendo, mas ele foi subjugado ali, ele ficou preso ali, ele ficou humilhado, um tempo de humilhação, rodando e não chegando em lugar nenhum. E às vezes a nossa vida tá assim, a gente tá rodando, dando voltas, sendo humilhado por todos os lados, as pessoas fazendo chacota, cadê o seu Deus? Por que seu Deus não intervém? Você não é o filho de Deus, por que você tá nessa situação? Por que seu Deus não te cura? Por que seu Deus não te manda o recurso? Por que seu Deus não te livra? Mas Sansão estava naquele tempo ali sendo massacrado, sendo humilhado, mas o coração dele estava sendo quebrantado ali, ele estava chorando, ele estava se amargurando e ele estava se buscando força em Deus, até ele sentir que seus cabelos cresceram novamente, e ele faz uma última oração. Era uma festa na cidade, né? E eles estavam todos os poderosos ali, as pessoas bebendo, festejando, e falaram: tragam Sansão para servir de palhaço diante de todos, vamos colocar assim. E Sansão estava ali sendo exposto, né? Aquele homem tão usado por Deus, tão cheio do Espírito Santo, agora reduzido a nada, servindo de chacota diante de todos os seus inimigos. Mas seu cabelo estava crescendo, a sua honra estava voltando, né? Cabelo, biblicamente falando, é sinal de honra. E Sansão ora, faz uma última oração e pede: Senhor, ainda eu te peço uma última vez. Se o Senhor me aceitar de volta, se o Senhor ainda se agrada de mim, se o Senhor está liberando perdão sobre a minha vida, só mais uma vez me usa para destruir essa cidade agora, e eu vou matar todos eles junto comigo. Eu vou cumprir o seu propósito, ainda que eu morra agora junto com eles. Mas me usa, eu preciso sentir o teu espírito, ainda que uma última vez. A pior coisa foi ficar sem a presença do teu espírito, Senhor. Me usa de novo, ainda que seja uma última vez. Eu morro com eles, mas eu morro ao seu serviço dentro do seu propósito. E o Senhor enche o Sansão de coragem. E o Senhor abençoa e vai lá, cumpre o propósito. E aí a Bíblia diz que ele pede para que coloquem ele entre as duas colunas principais. E ele se apoia nessas colunas. E o Espírito Santo toma naquela hora, e com a sua força, na força do Espírito Santo, ele empurra aquelas colunas e ele desaba toda aquela construção, e todos os filisteus morrem ali junto com ele. Ele morre, mas ele mata muitos filisteus junto com ele, praticamente todos. E ali o texto diz que os que ele matou na sua morte foram muito mais do que os que ele matou durante toda a sua vida.
E Sansão foi juiz sobre Israel durante 20 anos. Minha mensagem de hoje para você é: fuja da síndrome de Sansão. Não espere ser humilhado diante dos seus inimigos. Não espere perder totalmente a presença do Espírito Santo. Não espere você cair no mundo e as pessoas te ridicularizarem. Olha lá aquele que se dizia filho de Deus. Olha o que ele se tornou agora. Olha, um palhaço diante da gente. E o inferno está rindo de você. Se arrependa, a chave é o arrependimento. Coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Se arrependa, volte aonde caíste. Lá em Apocalipse ensina, volte aonde caíste. Percebe qual foi sua primeira falha que precisou de um conserto e você não fez, porque em cima dela muitas outras foram acontecendo. Chama o Espírito Santo e fala: me ajuda a lembrar onde foi que eu caí. Eu preciso voltar, eu preciso do Senhor de novo na minha vida. Eu sou o filho do Altíssimo e o Senhor me colocou nessa terra para eu ser honrado. Eu sou um príncipe, eu sou um embaixador a serviço do reino do céu. Eu não posso viver nessa vida humilhado e sendo chacoteado. Espírito Santo de Deus, volta a habitar dentro de mim e me mostra aonde eu caí. Eu preciso de conserto, eu preciso ficar de pé de novo. Então, medite sobre essa palavra, leia aí Juízes de 13 ao 16, olhe para a história de Sansão, vê se você não tem alguma parte feita como ele, uma coisinha que parecia ser uma coisinha de nada, mas deixa para lá. Às vezes a coisinha mais simples a gente não resolve, e ali na frente a gente vai ter que resolver uma coisa tão grande que parece impossível de resolver. E por isso que fala que o coração vai endurecendo e às vezes as pessoas preferem se desviar do caminho do Senhor do que se humilhar e pedir perdão, do que se arrepender e fazer um conserto. Muitos estão preferindo acabar com o casamento do que sentar e falar: me perdoa, eu estou totalmente fora da promessa que eu fiz para você diante do altar, diante de Deus e diante dos homens. Não estou te amando, não estou te honrando, não estou te respeitando. Me perdoa, a partir de agora eu vou começar a refazer aquele voto, né? A gente está falando sobre o voto de Nazireu, agora estou falando sobre o voto de um casamento. A partir de agora eu refaço o voto do casamento, ainda que você não esteja cumprindo a sua parte. Gostaria muito que você cumprisse, mas a minha parte com Deus eu preciso cumprir. E agora eu começo a cumprir com você. Vou te amar, vou te honrar, vou te respeitar. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. A gente precisa ver quais são os votos que nós fizemos, que nós não estamos cumprindo. E se alinhar de novo, voltar aonde caiu. Nós estamos na reta final. Jesus está voltando. Só vai com Ele aquele que estiver alinhado, preparado, com suas lamparinas cheias de azeite. Aqui embaixo eu vou deixar uma mensagem que eu acho que foi ano passado, ano retrasado, que eu também gravei para vocês sobre como nos encher, como estar cheio, né? Encher as nossas lamparinas. Vai ficar aqui embaixo. Deus abençoe a sua semana, o seu dia, a sua vida. Se arrependa, se alinhe, honre os votos que você fez diante do Senhor. Deus te abençoe.